Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês com suas respectivas famílias. Como sempre, é uma alegria poder sentarmos aqui nessa cadeira, aqui com a nossa Bíblia, aqui diante de vocês, para poder comunicar o Evangelho. O Evangelho que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Aliás, o assunto hoje é a transformação. O assunto do vídeo de hoje é exatamente isso. O que se espera do comportamento de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho? O que se espera de uma pessoa ou do comportamento dessa pessoa que ela assumiu um compromisso com Cristo. Nós vamos falar sobre isso, tá certo? Um abraço a você que nos acompanha aqui no canal do Culto Racional pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook e você que nos acompanha aí pelo Instagram. Sempre uma alegria e agradecer o carinho e a consideração que você tem comigo, principalmente vocês que têm deixado aí os seus comentários aqui no canal, tá bom? Eu leio todos, tá bom? Bom, vamos ao assunto. Nós estamos dando continuidade a esse assunto. O assunto está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, está na descrição do vídeo. Ontem nós paramos no versículo 19, mas eu vou recapitular aqui bem rapidinho, para você que está acompanhando agora, você que conectou com a gente agora, não está sabendo do que se trata, para poder dar mais sentido, né? Para fazer sentido para você o assunto que nós vamos continuar hoje, tá bom? Vamos lá, Paulo preocupado com os cristãos ainda, lá de Éfeso, escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele estava explicando, dando recomendações de que maneira agora eles poderiam estreitar, fortalecer a comunhão deles com Deus, sem voltar à vida antiga, né? O modo de vivência antigo. Então ele dá o exemplo ali dos gentios, que eles não deveriam andar conforme os gentios andavam. Então ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então ele está explicando aqui, ele está orientando aqueles cristãos a não viverem mais como os gentios, aqueles que não professavam a fé em Deus, né? Porque a maneira que eles viviam era uma maneira que traziam consequências ruins, portanto, de uma maneira que desagradava a Deus e era totalmente contrário à fé cristã. Então ele fala sobre isso e ele dá a recomendação seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Isso aqui é muito bacana. Ele faz uma série ele coloca os adjetivos ali, da maneira que vivem os gentios, explicando o seguinte. Desculpa eu ter que repetir de novo, mas para poder dar sentido, faz sentido isso. Ele diz, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, a gente vê muito isso hoje, obscurecidos de entendimento, as pessoas são cegas, a gente vê muito isso hoje, alheios à vida de Deus, estava explicando ontem, estou reforçando aqui, alheios à vida de Deus, que significa a distância, o distanciamento da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, né? Por causa da ignorância em que vivem, o tipo de vida, né, fazia com que eles fossem ignorantes acerca da vida com Deus, e pela dureza do seu coração. Tudo isso estava estragando, era o que estragava, o que estraga a humanidade, viver dessa forma. Aí ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, é o que acontece, a pessoa fica insensível às coisas de Deus, se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, as pessoas acabam se entregando à libertinagem, né? E com avidez, o desejo ardente, as pessoas cometem toda sorte de torpeza. Ele deu esse exemplo, que é um mau exemplo de como viviam os gentios para os cristãos de Éfeso, e falou o seguinte, olha, mas não foi assim, não foi assim que aprendestes a Cristo. Porque quando a gente fala de cristão, você não é cristão porque você está lendo a Bíblia. Isso não faz de você um cristão porque você lê. Qualquer pessoa lê a Bíblia. Qualquer pessoa lê a Bíblia. Mas apenas ler a Bíblia não faz da pessoa cristã. Eu frequento um lugar aí, uma denominação, frequento lá.
o fato de você frequentar também uma denominação não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão? O que faz de você um cristão é você mudar o seu comportamento de como você era quando não conhecia Cristo, não era o cristão, você mudar o seu comportamento agora de acordo com aquele que você está dizendo que é o teu Senhor, Cristo. Por isso que ele fala no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E quando a gente fala aprender a Cristo ou aprender de Cristo, né? Aprender a Cristo significa aprender sobre, né? Sobre Ele, e aprender dele significa o seguinte: você tem o comportamento, não é só as palavras que eu estou falando, mas você tem o comportamento de como Cristo vivia. Como que ele vivia? Como ele tratava? Como era a reação dele? É isso que se espera, né? Claro que somos seres humanos, estamos aprendendo, não somos 100% e não somos perfeitos, né? Perfeito só foi Jesus, mas isso não significa que eu vou me entregar, como diz aí o texto, né? A pessoa se entrega com toda a avidez para cometer toda sorte de torpeza, de impureza. A pessoa não quer saber, ela quer mais. Então, não foi assim que nós aprendemos. Nós não aprendemos tanto nas mensagens que ele deixou, como no comportamento que ele teve. Ele diz assim, ó, se é que de fato, olha só, se é que de fato, quando ele fala se é que de fato, é para a pessoa poder analisar. Analisa. Se é que de fato o tendes ouvido, tá? E nele fostes instruídos. Você tem que ver se você foi. Isso aqui é muito importante. Eu quero que Deus me dê graça para explicar essa parte aqui, ó. O versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Se você tem ouvido. Lembra lá da insensibilidade? Lembra? Ó, versículo 19. Os quais tendo se tornado insensíveis. Quando você é insensível, você não consegue ouvir. Você ouve tudo distorcido. Tudo é pesado, tudo é ruim, tudo é condenável, né? Ai, tá me condenando, tá me condenando. Sabe? Eu não gosto desse pessoal que fica aí com a Bíblia apontando o dedo na cara. Eu também não gosto. Porque o Evangelho não aponta o dedo na cara. Ele pode confrontar o seu pecado. Porque a palavra de Deus, ela conforta, consola, mas também confronta. Vai confrontar o teu erro, lógico que vai confrontar. Mas não vai confrontar você, está confrontando o erro. Você vê que Paulo está falando aqui do comportamento dos gentios, não está falando do gentio. Porque se o gentio fosse o problema, então o Evangelho não poderia chegar ao gentio. O problema não é o gentio. O problema é a maneira que ele vive. Tá certo? Então o problema não é você, eu sou uma pessoa que para mim não tem mais jeito, não, eu sou uma pessoa que eu estou perdida mesmo. Não, você é uma pessoa que tem jeito. A questão toda é que a maneira que você vive está te afundando. A maneira que você vive está trazendo consequências para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para a sua saúde, para a sua vida, para o seu psicológico, para o equilíbrio que tem que estar a tua vida. Essa que é a situação. Então, ele diz, se é que de fato tendes ouvido, ó, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Isso aqui é muito grande, isso aqui é muito profundo, porque ele está dizendo o seguinte, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Desculpa eu ser repetitivo. É porque é o seguinte, as pessoas vão para os lugares que chamam denominados aí, né, as denominações, as instituições, e as pessoas que estão indo lá, a maioria desses lugares, elas não estão sendo instruídas em Cristo, nas verdades de Jesus. Elas estão sendo instruídas segundo o... Como é que é o nome, meu Deus? Me dá graça para mim, me lembra. O estatuto, segundo o estatuto que rege o lugar. Elas não estão sendo instruídas em Cristo. Está aqui, ó, instruído. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído. Querido, você tem que ser instruído em Cristo. A instrução que você recebe ali tem que ser segundo o que Jesus disse, palavra dele, comportamento dele. Mas tem pessoas que elas são instruídas segundo o estatuto, conjunto de regras do lugar, da instituição. Aí começam as heresias. E eles fazem isso em nome de Deus. Então a impressão que as pessoas que vão lá têm é que tudo que está acontecendo ali é de Deus, que é Deus que está mandando, que está na Bíblia, que é para ser assim. Essa é a confusão que eu vejo. E aí as pessoas, ao invés de estarem instruídas, sendo instruídas em Cristo, segundo é a verdade em Jesus,
em vez de elas estarem sendo instruídas em Cristo, elas estão sendo instruídas segundo a denominação. Por isso que elas brigam por causa da denominação. Por isso que elas acham que se alguém se afastar da denominação, ela está no inferno, o demônio vai entrar, ela vai cair, ela não vai vencer. Por quê? Porque a fé que ela tem é de uma instrução denominacional e não uma fé instruída realmente nos ensinamentos de Cristo. Pode até misturar, porque eles vão falar de Jesus, né? Mas quando fala de Jesus é só a cura, é a libertação, né? É o pão que multiplicou, é o peixe que multiplicou, matou a fome do povo no deserto, andou sobre as águas, né? Expulsou o demônio, né? Então é sempre isso aí. Mas quando fala de comportamento, de caráter, né? De transformação dentro das pessoas, isso aí não se fala muito. E quando fala, coloca um medo, um peso na pessoa, né? Então, esse versículo 21 aqui é fundamental. Então ele diz, vou repetir para você porque é importante. Se é que de fato o tendes ouvido, se você não está ouvindo é falta da sensibilidade, né? E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Procedentes do quê? Da verdade. Quem é a verdade? Porque aí a pessoa pode pensar assim, esse pessoal só quer, como é que é? São os donos da verdade. Não, querida, aqui ninguém é dono da verdade. Aqui ninguém é dono da verdade. Ninguém. A verdade é só um, Jesus, que não é dono. Jesus não é dono da verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Então, essa mensagem aqui é gloriosa. Essa mensagem aqui é uma mensagem que vai nos trazer orientações, recomendações de como nós podemos viver, de como nós podemos, qual é o comportamento que devemos ter. Como é que a gente faz agora que assumiu o compromisso com Cristo? Como é que a gente faz agora? Né? Você que gostava de ter um monte de menina na rua, se prostituir, você que gostava de falar palavrão, mentir, você que gostava de um monte de situação aí, das drogas. Você vê, eles estão com tanta avidez que eles querem liberar a droga. É avidez, desejo ardente de se entregar legal. Ele quer que libera aí. Você vê, esse é o mundo que a gente vive. Né? Então aqui, no sentido de que, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, como nós andávamos, tá? Vos despojeis do velho homem. Tudo que nós aprendemos, que você aprendeu, que nós aprendemos, sabe? Na cultura que nós vimos, uma cultura gentílica, uma cultura que fazia com que nós não estávamos nem aí com o que Deus pensava, vivíamos alheio à vida de Deus, esse homem, você tem que se despojar dele, você tem que se esvaziar dele. A conversão é isso, a transformação é essa. A primeira coisa que você faz é se esvaziar dele. Agora eu não vou mais andar na vaidade dos meus próprios pensamentos. Porque o meu estilo de vida me coloca pensamentos, me gera pensamentos totalmente contrários à vida de Deus. Então você vai verificar que ser cristão não é frequentar templo, ser cristão não é porque você leu a Bíblia, isso não te faz cristão. Te faz cristão quando você é sensível a ouvir a voz de Deus. Aí você recebe a instrução, que é isso que está acontecendo aqui agora. Você está recebendo uma instrução, você está ouvindo a voz de Deus, né? Espiritualmente falando. E aí você então entende que tem que se despojar, você tem que se esvaziar desse velho homem, dessa concupiscência, que é desejo desenfreado, que fala aqui. Despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Tem muita coisa que é ilusória, é ilusão. E a pessoa se ilude, e aí o desejo fica desenfreado, e a pessoa vai se corrompendo. Então o que faz? Se esvazia disso, se arrepende, se esvazia disso, aceita o evangelho. Aí você faz o que? Está lá o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É maravilhoso isso, porque quando você começa a entender a palavra, você se renova, vem ânimo.
Quando você entende o Evangelho, é maravilhoso, te motiva. Você fala, ah, agora entendi, agora faz sentido, agora compreendi, eu acho que é isso que está acontecendo com vocês. Não está acontecendo isso? Pode comentar aqui. Olha, depois que eu comecei a entender a palavra, agora faz sentido. Isso te motiva, te renova. Aí versículo 24, e vos revistais, quer dizer, você tem que se revestir do quê? Do novo homem. E como é que é esse novo homem? Criado segundo Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo também, a obra dele, tá? Começa a trabalhar. Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, você é justo, procura viver em retidão, conforme está aqui, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nunca a justiça e a retidão procede de nós mesmos. Não é você que vai ser justo e vai ser reto. Né? Ser humano você se corrompe. Mas é a justiça e a retidão procedentes da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Lembra que Jesus disse que aquele que ama Ele, guarda a palavra dele? Aquele que ama a Jesus, guarda a palavra dele. Guarda a palavra dele. Não é isso que ele disse? Ele disse que ele e o Pai vem e faz morada nessa pessoa. Então essa é a construção que acontece. Existe uma construção acontecendo. Quando você é uma pessoa que procura se despojar do homem velho, daquela maneira de viver. Você aceita a nova maneira de viver. O Espírito Santo vai trabalhando. É assim que uma pessoa é transformada pelo Evangelho. Compreende? Então, essa era a recomendação de Paulo e essa é uma recomendação para todos nós. Né? Nós não vivemos em Éfeso, nós não estamos naquela época, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, como disse o Senhor Jesus, que os céus e a terra passariam, épocas, né? Mas que as palavras dele não passariam. Né? Então aqui, as orientações aqui para esse povo é a orientação que nós devemos seguir. Porque quando a gente segue essa orientação, a gente vai viver uma vida plena com Deus. Sempre aprendendo, né? Você não vai saber tudo. Sempre aprendendo, sempre, né? Em comunhão com Deus, não longe dele, mas perto dele, procurando estar perto de Deus, sempre permitindo, né? Porque as pessoas, elas não permitem, elas são duras de coração, né? Mas quando ela abre o coração dela e permite, meu Deus, aqui, ó. Tá aí. Essa é a recomendação, tá certo? Aqui nós finalizamos esse vídeo. Espero poder ter ajudado você, espero que de alguma forma o Senhor Jesus tenha tocado o seu coração. Quem sabe você seja uma pessoa que estava afastada de Deus, não de denominação, mas de Deus, e aí está aí o convite para que você possa fazer uma oração onde você está, você se reconcilia com Deus e vai em frente, tá bom? Se você achar que deve, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, né? Se inscreve no canal, ajuda pra caramba. Tomei conhecimento que a plataforma, ela impulsiona os vídeos quando tem inscritos, né? Bastante inscritos, quando os assuntos são relevantes. As pessoas interagem, deixam um comentário, elas dão like e por aí vai. Tá bom? É só por isso mesmo, tá certo? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.